Olá! E vamos iniciar o nosso último encontro dessa série de 5 de Lettering. E na aula de hoje, nós vamos para o universo do rock. Mais especificamente, vamos fazer um lettering da banda de Phil Anselmo e The Legals. Vamos utilizar como base o logotipo da banda, a foto do Phil Anselmo, do primeiro CD deles, e vamos tentar fazer um fusion dessa ideia, ou seja, fazer o lettering na testa, né? Na cabeça, na parte de cima do personagem, utilizando uma técnica de matte painting. Então nós vamos utilizar no Photoshop uma ferramenta que é a ferramenta borrar, né? E vamos usar um pincel texturizado. E vamos procurar fazer uma espécie de movimento de pintura como se a gente estivesse numa tela. O que significa isso? Eu quero que você imagine que nós estamos utilizando um pincel e estamos fazendo movimentos aleatórios, curtos, né, com essa ferramenta borrar. Isso vai dar uma sensação de pintura na tela. Outra coisa também muito importante, sempre copie e cole, né, duplique, na verdade, a camada, para que você tenha a foto original e você tenha a foto da qual você vai fazer a manipulação. Importante destacar que pelo tempo do vídeo, nós decidimos acelerar a imagem, né? Porque, na verdade, o que interessa pra gente é o lettering em si, né? Essa técnica de pintura tipo matte paint, você pode ver em alguns outros vídeos dos quais nós fizemos de manipulação fotográfica. Então, eu estou repetindo uma técnica, tá? Mas ela é bem simples, né? Você vai fazendo as pinturas aleatórias, claro, sempre tomando cuidado para que essa ferramenta borrar fique uma ferramenta mais suave, né? Então você vai medindo essa suavidade utilizando a caneta, né? Utilizando as ferramentas, você vai sentindo, né? Como é que fica melhor para o seu trabalho, né? Eu gosto de tirar um pouco a deformidade, né, da ferramenta, né? Então tem lá porcentagens e tudo mais. Então eu procuro deixar mais ou menos em torno de 50 e aí vou fazendo esse trabalho de matte painting, né? Outras ferramentas que nós vamos utilizar nesse vídeo vai ser a ferramenta de Burn Tool, né, que é aquela ferramenta que deixa mais escuro, deixa saturada a imagem, e vamos utilizar também a outra ferramenta, que é a ferramenta que deixa mais clara, né, a imagem em si, que está no menu da Burn Tool, né? Essas duas ferramentas elas vão nos ajudar a realizar alguns spots de luzes e spots de sombra, e vai nos ajudar a fazer o lettering, tá? Outra coisa importante, depois que a gente terminar de fazer essa pintura, como é que nós vamos construir o lettering, né? É sempre muito importante que você tenha uma noção de tridimensionalidade. Mesmo que você tenha as ferramentas de Photoshop, Illustrator ou de outros softwares, né, é sempre muito importante que você faça alguns estudos, alguns esboços, tentando pensar como é que essa forma ela fica tridimensional. Tá? Então, se você quiser fazer alguns esboços, alguns estudos preliminares da maneira que vai ficar essa tridimensionalidade, eu acho que é super bem-vindo, tá? Inclusive, se você de repente, ao invés de querer fazer no digital, fazer à mão e depois você tentar colocar na figura, é super bem-vindo, vai ficar super bacana. Esse é apenas um acabamento. Existem centenas de acabamentos que você pode fazer, não é mesmo? Então aqui ó, a gente já está com a pintura realizada, né? Esse efeito de matte paint. E agora nós vamos trabalhar as letras, né? Então, a primeira coisa que a gente vai realizar aqui na questão das letras, né? É tentar pensar como é que vai ser a tridimensionalidade. Então, ó, repare que eu vou fazendo aqui alguns riscos para ter um pouco da ideia que eu vou utilizar na hora de fazer a perspectiva.
E após isso, eu vou digitar, usar uma fonte universal, pode ser Minion, Arial, e para cada uma das letras eu vou fazer uma camada separada. Então, Phil, aí outra camada, Anselmo, outra camada, And, outra camada, D, outra camada, Illegals. Tá? Por que isso? Porque aí eu posso fazer uma pequena edição, uma editoração com mais independência entre os elementos. Depois que eu tiver bem acertado esses elementos, aí eu vou mesclar, tá? Mesclar essas letras e utilizar tanto a ferramenta perspectiva quanto a ferramenta deformar no Photoshop. Se você estiver usando outro software, aí você procura ver qual é a ferramenta de perspectiva, de deformar que o seu software tem, ou ainda, né, como eu já havia afirmado, você pode de repente fazer à mão esse trabalho, né? Como é feito inclusive a marca deles, né? A marca deles foi feita à mão. E reparem que a forma que eu fiz foi diferente. Por que que existe uma diferença entre a maneira que eu estou montando e a maneira que está no logotipo, né? Principalmente porque no logotipo tem a cabeça inteira, né? No meu caso, a cabeça está cortada. Então eu estou tentando focar mais na parte de baixo, como se estivesse um pouco mais inclinada. A bandeira, ela está menos inclinada do que a fotografia, tá? Então, aí nesse caso, eu optei por fazer dessa forma. Então, veja que agora ficou mesclado e agora eu vou fazer o esboço, né? Sempre lembrando que isso daí é o meu gabarito, né? É o meu esboço. E vou trabalhar a parte final por cima. Aí nesse caso, uma coisa que eu recomendo é que na hora que você for trabalhar esse lettering, pelo menos na técnica que eu vou desenvolver, que vai ser utilizando a Burn Tool, né, com um pincelzinho texturizado, eu recomendo que você duplique novamente a camada, tá? Porque aí você vai ter a camada da fotografia, a camada da pintura e uma camada com pintura e lettering. É sempre bom você duplicar, porque esse tipo de trabalho eu estou fazendo aqui rápido, né? Foi feito em torno de 40, 45 minutos, mas você na sua casa é recomendável que você demore bem para fazer, para ficar bem caprichado, ficar bem trabalhado, né? Mas é sempre bom você duplicar as camadas, porque esse tipo de técnica requer às vezes um retrabalho que, se você não tiver bem preparado nesse aspecto, se você não duplicar mesmo as camadas, não tiver essa organização, você acaba desistindo do trabalho. Eu mesmo, quando eu comecei, eu fiz esse trabalho 2 vezes. Na primeira vez, eu não gostei muito do resultado. Não achei o resultado interessante. O que me ajudou, né, a fazer um resultado melhor agora, mas muito do que eu desisti, ou seja, recomecei o trabalho do zero, foi porque eu não fiz as camadas suficientes, né? Então, para fazer um retrabalho dava mais trabalho. Eu falei, quer saber, eu vou começar do zero. Então, sempre trabalhe as camadas. Por exemplo, nessa camada aqui que eu resolvi duplicar, por exemplo, eu estou colocando um pouco mais de cores, um pouco mais de massa, porque eu já vi que no gabarito, quando eu faço o gabarito, algumas áreas vão ficar mais escuras. E olha que interessante, o primeiro trabalho que fracassou, né, eu não tinha reparado nisso. E as letras não ficaram legais. Então aqui, ó, eu já estou, como vocês podem ver, já limpando um pouco mais a testa do nosso colega para deixar com que a letra tenha o quê? Uma legibilidade maior. Importante dizer, no universo do rock, a leiturabilidade ela é em segundo plano, né? Porque pressupõe, né, que o roqueiro ele conhece o seu artista, conhece a banda e tudo mais. Inclusive, existem alguns segmentos do rock que a letra você não consegue entender absolutamente nada. Então, leiturabilidade não é o forte do rock, mas a legibilidade é, né? Ou seja, ter o contraste. Então, por isso que a gente já faz esse trabalho. Pego o gabarito, ou seja, o esboço do lettering,
tira um pouco da opacidade, tá? E começa a trabalhar com a ferramenta Pen Tool. Você poderia trabalhar numa camada acima? Sim. Só que por que eu estou trabalhando a ferramenta Burn Tool em cima da pintura? Porque eu quero que ela seja agregada. Eu vou utilizar a ferramenta Burn Tool, mas depois eu vou utilizar a ferramenta borrar. Então ele vai fazer parte desse matte paint. Eu preciso dessas camadas. Então eu não vou fazer uma camada acima, eu vou construir em cima do desenho, tá? Mas isso sou eu que vou fazer. Você pode criar uma camada por cima que também dá certo. Eu acho que dessa forma fica mais orgânico. Dessa forma lembra mais a própria pintura em tela, né? Você não tem uma camada numa pintura em tela, né? Você tem, eu acho que é muito bem-vindo quando a gente faz esse tipo de trabalho, os acidentes, digamos assim, né? Então, ah, por exemplo, quando você faz sem uma camada, você está sujeito a errar e naturalmente se virar com esses erros. Então eu gosto de ter esse risco. Outros artistas gostam de fazer camada, 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 camada. O que eu recomendo mesmo, acho que tá certo, entendeu? Por exemplo, eu não tenho um cliente aqui, né? Então, se eu fizer errado esse illegals, né? Se de repente eu colocasse ilegais, não importa, porque eu não tenho um cliente me cobrando, né? Mas provavelmente se eu o tivesse, eu ia pensar em fazer esse legals todo com camada, tá? Mas isso é uma escolha sua, você vai vendo como é o melhor fluxo do seu trabalho. Então repare, ó, que eu já fiz aí com a Burn Tool, né? Agora eu vou reforçar a Burn Tool. Importante dizer que a Burn Tool tem modo realce, tons de cinza, né? Sombras. Então procure utilizar esses métodos, né? Esses modos que está logo acima no menu. Arquivo é só você dar uma olhada no menu do Photoshop, logo quando você ativa, né, a ferramenta, vai aparecer esses elementos, né, para você dar uma olhada. E aí você vai fazendo esse tipo de textura, né, que eu estou fazendo. Eu queria fazer como se fosse uma espécie de corte, né, uma espécie de fenda que tivesse junto com o rosto, né. E por isso que eu escolhi a questão do matte paint. Se eu fizesse na foto pura, pura mesmo, eu não acho que ficaria um resultado tão bacana. Eu não teria essa possibilidade de misturar, de testar novas possibilidades, né? Então eu resolvi transformar em matte paint, que eu acho que foi uma escolha coerente, foi uma escolha correta. E agora vamos fazer isso em todas as letras, tá? É importante dizer que toda essa letra que eu estou fazendo ela é caligráfica, né? De repente fica como uma sugestão, você pode usar uma tipografia, né, diferenciada e aí você seguir, fazer algumas adaptações. Enfim, esse exercício ele possui diversas possibilidades diferentes, né? Essa é uma delas. Eu acho muito interessante esse tipo de tipografia ou esse tipo de lettering que eu estou fazendo para o rock, porque ele realmente funciona, né? Esse lettering mais distorcido, como se tivesse um corte ou meio derretido, né? Ele funciona muito bem para o tipo de proposta, né? Então, eu recomendo que vocês experimentem. Sem falar que ele tem, tecnicamente, ele tem tudo aquilo que uma tipografia precisa, né? O espaçamento, o tamanho, né? Todas essas coisas. Então, eu acho muito positivo. Eu acho que vale muito a pena você fazer a experiência dessa forma. Então veja, pessoal, que a letra ela vai ficando incorporada no matte paint, né? E vai virando realmente uma peça integrante, né? Ao desenho, ao trabalho. Fica um trabalho bem legal, né? Pegando aí a letra, né? Fazendo esse trocadilho de professor, né? Geralmente faz piada sem graça, né? Mas eu acho que funciona bem, tá? E aí é aquilo, se você tiver um pouquinho mais de tempo, de repente você pode jogar
outras texturas, outros tipos de efeito, enfim, a imaginação é que vai ditar aí o caminho, né? E olha só, pessoal, a gente está chegando aí a mais um fim, né, de uma série de workshops. Tá? Vamos já nos preparar para o próximo. Eu acho sempre muito importante ter esse formato de 5 encontros, né? O intuito desse formato de 5 encontros é sempre trazer uma introdução acerca do tema, né? E sempre tentar apresentar diferentes ideias. Alguns workshops a gente pensa em fazer uma progressão, né? Como aconteceu, por exemplo, com um workshop de composição do qual tinha o fantasma. Mas fazia sentido aquela série de 5 encontros porque era mostrar como fazer uma ilustração com diversos elementos, né? Sempre trabalhando essa questão da composição. Então era um workshop temático. Mas a natureza do canal é sempre trazer para vocês técnicas diferentes. Como foi feito com lettering, né? A gente fez 5 letterings diferentes, né? Que vai atender públicos distintos, mas acima de tudo que vai atiçar ideias criativas para você, tá? Todas essas ideias elas são baseadas em designers, como por exemplo no Lettering 4, como foi com a Martina Flor. Então, a minha sugestão é que você crie a sua série de referências, que você busque, pesquise, que a partir desses encontros, desses 5 encontros, você se desenvolva, né? Afinal de contas, nós entendemos que esse canal aqui ele nada mais é do que um ponto de partida, mas cabe a você ir se desenvolvendo e conhecendo outros profissionais do ramo. Por exemplo, nessa técnica específica, para mim, o grande mestre é o Gustavo Sazes, é o grande ilustrador desse universo, né? Um ilustrador fantástico que faz trabalhos especializados para rock e tudo mais. Agora, esse trabalho que eu estou fazendo, ele é uma fagulha dentro daquilo que um artista como Gustavo Sazes o faz. Então procure depois pesquisar, procure conhecer, né? Aqui na descrição vou colocar o nome do artista que me inspira, né? E o site dele. E procure ver como que essas influências são determinantes no seu próprio trabalho, tá? Bom, pessoal, a gente já está aqui realizando o end, né? Agora vamos para o Anselmo e sempre usando, né, a mesma técnica. Veja, e isso é uma coisa que eu gosto muito de sempre propor para vocês. Trabalhos com menos ferramentas possíveis, né? Porque aí fica mais fácil de você trabalhar, a curva de aprendizagem ela é menor e você vai poder trabalhar mais a criatividade do que propriamente a ferramenta, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, tá? Tem um problema esse gabarito? Do meu modo de entender, o principal defeito desse gabarito é que pode deixar a letra muito mecânica, né? Então, às vezes a gente perde um pouco da espontaneidade, por exemplo, de ter feito uma letra à mão, né? Mas é importante dizer que eu tenho um público aqui, desde pessoas que sabem trabalhar com lettering, sabem desenhar, sabem fazer caligrafia, até pessoas que nunca fez esse trabalho, né? Então cabe a você ter esse bom senso e procurar ver, experimentar e verificar qual é a melhor técnica para você, tá? Essa técnica pode ser aplicada em fotografia direta, não precisa fazer o primeiro processo, né? De repente você pode fazer toda uma ilustração, enfim, procure experimentar. Fazia muito tempo que eu queria fazer um matte painting, por isso que eu escolhi essa técnica aqui. Como todos sabem, a minha experiência não é exatamente com lettering, mas com ilustração, né? Porém, eu entendo que todo artista ele precisa sair da sua zona de conforto. Então, para mim foi muito gratificante realizar esses 5 encontros de lettering. Foi realmente um aprendizado, diferente de outras séries de vídeo, né? Que muitas vezes a gente apresenta o que a gente já sabe desenhar, o que está no nosso arcabouço, né?
Mas essa série específica, para mim, foi muito interessante. Principalmente a aula 4, que foge completamente do que eu estou acostumado a realizar. Então eu fiquei muito satisfeito com em produzir, né, esse workshop, e estou aqui sempre para aceitar sugestões de vocês para outros tipos de workshop que façam a gente sair do lugar comum, né, que faça com que a gente possa sempre trabalhar com novos elementos. Isso é muito importante para nós, professores, porque, acima de tudo, um bom professor ele precisa ser um excelente aluno, precisa ser um excelente aprendente, né? Bom, pessoal, então tá aí, ó, o resultado, né? E aí eu vou dar uma sugestão para vocês também, né? A gente está fazendo ele preto e branco, a proposta é preto e branco, né? Mas, de repente, você pode brincar com cores também, né? Então, a minha sugestão é que a camada que estava duplicada, né, a camada na pintura, você brinque um pouco com ela. De repente, você pode deixar ela numa determinada cor e você pode trabalhar mesclagens, né, de camadas. Isso pode ser bem interessante para o seu trabalho, tá? Pelo tempo do vídeo, eu não vou ficar fazendo muitas mesclagens, eu vou só apresentar alguns exemplos, mas você pode avançar nisso, né? Porque, enfim, dá resultados completamente inesperados, não é mesmo? Por exemplo, uma das capas de um dos meus álbuns de quadrinhos, o Amargo Despertar, que realizei em parceria com o Lucas Freitas, a capa foi um acidente feliz, né, dessas mesclas, dessas misturas. A capa original era em tons de cinza, joguei um vermelho e fui fazendo as experimentações até chegar em um resultado que realmente eu fiquei muito satisfeito, né? Então, às vezes tem disso, né, de você procurar fazer algumas mesclas, como eu estou mostrando aqui para vocês agora. Mas são sugestões, né? Para esse trabalho a gente acha que funcionou melhor o preto e branco, mas no seu tempo, no seu devido tempo, procure experimentar, procure sair do seu lugar comum, procure ser criativo e aprender com essa criatividade, né? Muitas vezes você vai errar, mas garanto a você. Por exemplo, esse workshop que eu fiz, e principalmente o workshop 4, me fizeram um artista melhor. Espero que tenha feito você também um artista melhor, caso você tenha visto todos os vídeos e treinado. Espero que sim, tá? Então, pessoal, desde já, meu muito obrigado e até o próximo workshop.